De volta ao Educador Entrevista, eu converso agora com o Carlos Alberto Jaime, ele que é bacharel em Teologia pelo Seminário Batista Livre de Ribeirão Preto, né? E como nós tivemos aí o primeiro domingo aí sem o Silvio Santos, né? Que trouxe à tona aí um assunto referente à religião aí do Silvio, né, que era o judaísmo. Então nós vamos conversar um pouquinho com o Carlos, né, sobre isso para que as pessoas entendam aí, né, esses rituais e por que, no caso do Silvio, né, foi uma cerimônia tão fechada assim. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Então, acontece o seguinte, que toda vez que morre um artista, né, um cantor, um ator, né, uma pessoa importante de fé judaica, né, sempre a gente tem essa curiosidade de saber o que eles fazem durante o seu ritual, que é um ritual intimista, basicamente para a família e bem fechado por causa da sua cerimônia. O judaísmo é uma religião que se preocupa muito com rituais e cerimônias, e elas são bem fechadas, então não é aberto ao público, tanto é que o cemitério é um cemitério israelita, lá não se é enterrado pessoas de outra fé, né, ou não sendo judeu, ou a não ser que você tenha sido convertido no judaísmo. Aí você pode. Quando é construído o cemitério, aquele terreno ele é consagrado com orações e tudo fica como se fosse um solo santo ou um pedacinho de Israel, que eles entendem isso. Então tem toda uma simbologia. Então quer dizer que lá só são enterrados só as judeus. pessoas... Só judeus, e tem as exigências, né? Tem as pessoas que participam, né? São todas preparadas para isso. Então é bem diferente dos nossos rituais de sepultamento. Então dá muita curiosidade. Então, basicamente, a cerimônia de funeral judaico, ela se restringe à família. Não tem muita gente. É diferente quando a gente vê um artista e alguém famoso que eles põem em carro aberto. Que é aberto ao público, não, né? É diferente. Então eu trouxe aqui algumas curiosidades para vocês, para as pessoas que estão em casa, entenderem o porquê disso, né? Basicamente, o judaísmo é uma religião baseada em 3 livros sagrados para eles. Né? O primeiro livro é a Torá, né? Que contém as leis que eles seguem diariamente, que são leis que regem todo o comportamento judaico, né? Casamento, festa, comportamento em casa, alimentação, vestuário, tudo está escrito nesses livros da lei. É né? como se fosse aí um texto sagrado, né? O Para Torá. eles porque foi dado por Deus, segundo o judaísmo. Né? Então eles têm a Torá, que tem a lei, né? São 613 leis que eles têm que observar, e não errar nenhuma. Tá? Tem o Talmud. O Talmud é um livro que contém o Pentateuco, que basicamente é um resumo da lei nos primeiros 5 livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ele tem um resumo da lei, né? Então é chamado de Manual do Sacerdote. Nesse livro também tem sermões de rabinos famosos, né? Influentes, que fazem comentários, né, sobre determinada lei, coloca lá sua filosofia, e eles publicaram isso, tem um livro de referência. E tem o livro do Zohar, que é o livro do esplendor. Esse livro do Zohar é um livro grande, que conta toda a trajetória do povo judeu, os seus costumes, tudo com detalhe para todo acontecimento, né? E também é um livro cabalístico, porque o povo judeu, ele pratica a cabala judaica. Então é um livro místico e histórico. Então, só que a gente tem que observar o seguinte, 613 leis, Valéria. E se você errar uma, você é réu de todas as outras. Poxa vida. Então, é um peso muito grande ser judeu, né? É um peso muito grande estar no judaísmo. Até eles mesmos consideram, algumas passagens da Bíblia, chama a lei, né, como maldição, por causa desse peso, desse fardo que se você errar uma, as outras 612 vão lançar as maldições sobre você. Então, ser judeu não é fácil. Né? Existem várias correntes no judaísmo, né? Várias correntes de origem de localidade. Né? No caso, a gente está falando sobre o Silvio Santos, né? Judeu sefardita, que é um dos que mais tem. E tiveram origem ali na região da Península Ibérica, que é a Espanha e Portugal. E de lá eles saíram para o Brasil. Então, sefarditas, e tem muitos no Brasil aí descendentes, vieram se estabelecer em Recife, originalmente. E tem diferença nos costumes aí dessas correntes? Diferença pouca.
dependendo do lugar, uma coisa ou outra, de acordo com o ensinamento de um judeu antigo daquela região, ele pode mudar, ele tem essa abertura, mas geralmente é igual e eles fazem a coisa bem unânime nos seus rituais. Entendi. E, assim, e como o luto é entendido assim e observado aí nessa tradição judaica? O judaísmo, ele também é espiritualista. Ele também crê na reencarnação. A grande maioria dos judeus, ele acredita na reencarnação, que a vida vai continuar, né, dessa forma. Então, eles preparam o corpo e fazem a sua cerimônia pensando nesse reencontro ou nessa continuidade da vida. Uhum. Bom, e assim, ali naquela cerimônia íntima, né, que aconteceu no caso do Silvio lá, apenas com os familiares, né, os amigos ali, existe algum ritual ali entre eles que eles fazem ali no momento? É um ritual muito detalhista, né? A pressa em sepultar, né, é baseada em algumas coisas curiosas, né? Tá lá na lei que o sepultamento tem que ser rápido. Rápido por quê? Né? Com exceção assim do sábado, no que eles não podem fazer nada, que foi no caso do foi o caso do Silvio. Foi enterrado no domingo de manhã. Uhum. E quando a pessoa morre por um crime, alguma coisa que precisa ser investigado, então não. Mas tem essa pressa porque eles acreditam que a alma não descansa enquanto não for sepultada. E também tem aquela conotação de quando eles eram perseguidos pelo mundo, estavam sempre fugindo, eles não tinham tempo de fazer as cerimônias com toda aquela pompa, então com simplicidade. Então é um caixão simples de madeira comum, sem flor, né? Sem ornamento. Flores. Sem ornamento, apenas com a estrela de Davi em cima. Ele né? também não é aberto ali para que as pessoas se despeçam. Não, é fechado, né? E ali eles fazem as suas orações conduzidas por um rabino ou por alguém da família que queira fazer a cerimônia. Mas geralmente, quando o judeu morre, né, é avisado um grupo de voluntários chamados de Shevra Kadisha. Esse pessoal são voluntários considerados homens santos, que fazem o ritual, né, de limpeza do corpo, de lavagem, de preparação do corpo. Esse pessoal é avisado e eles vão fazer o que ali? Vão lavar o corpo com água limpa, né, para purificação, que eles entendem que a gente deve ir como a gente veio. Quando nasce, o bebê é lavado, é limpo, então eles fazem isso também na despedida, né? Eles vão envolver o corpo desse falecido em uma mortalha, um lençol branco, tá? E antes disso vão colocar roupas brancas, camisa, calça branca, luva branca, né? Envolvido nesse lençol branco e dentro e colocado o talet. Talet é aquele pano que eles colocam nas costas para fazer as orações. Então é enterrado com o talet porque ele fica desobrigado agora de fazer as suas orações. Agora ele já partiu. Então esse grupo recitam, vão fazendo todo esse trabalho e recitando salmos, recitando passagens da Torá. Eles têm toda uma cerimônia ali de preparação. Né? Eu li em algum lugar ali que a família, né, quando o médico atesta a morte ali, a família vai até ali para se despedir, e é ali naquele momento, e depois daquilo, o corpo não é mais visto, porque o caixão realmente fica fechado ali durante esse ritual. Ele fica todo enfaixado, não dá para você ver mais a pessoa, e cobre até o rosto. Né? O Shevra Kadisha, que são esses homens, antes de enrolar a cabeça, eles vão colocar uma pedrinha em cada olho e uma pedra na boca. Né? Tem um simbolismo da pessoa não questionar a morte. Então é colocado essas pedras, né? E depois fecha a cabeça da pessoa com aquelas pedras dentro. Né? Em Israel, nos sepultamentos, existe uma cerimônia adendo a isso, que os homens fazem um círculo em volta, né, de oração, e a cada vez que eles repetem a oração é colocada uma moeda no peito do falecido. Aqui não, né? Mas é um costume mais em Israel. Então esse grupo prepara, né? E o rabino conduz lá as orações baseadas na Torá, recitam, né? Mas isso tudo é rápido, não passa de 20 minutos. Ô Carlos, e você falou aí na questão da ressurreição, né? Como que é o conceito de ressurreição aí? Como que ele é abordado aí no contexto judaico?
No contexto judaico não é como a gente no contexto cristão, que a gente vai despertar, né, no paraíso e tal. Eles acreditam realmente na reencarnação e na transmigração da alma, até uma evolução aonde o ser se transforma numa luz e se junta com a luz divina de Deus. Então, a ressurreição não exatamente como o homem, né, de volta no planeta Terra, não, é diferente. Pode até voltar, né, mas que eles vão aperfeiçoando a cada volta e se tornando cada vez mais luz até se encontrar com a grande luz do universo. Então, a gente crê assim, como cristão, que a gente vai acordar com o corpo glorificado na presença de Deus e morrer uma vez só, que é o que diz a Bíblia em Hebreus 9:27. Eles não, eles precisam desse purgar, né, da alma, até por causa do peso da lei, por várias vidas, para poder ir se livrando disso até se tornar luz. Entendi. Então é penoso até para a ressurreição. Bom, são muitas regras, né? Mas voltando aí à família de Silvio Santos, a gente sabe que ele era judeu, mas o restante da família dele, mulher, filhas, já seguiam, né? Elas eram evangélicas. Será que assim, existiria algum choque entre as duas religiões? Não, até porque o protestantismo, né, nasceu do judaísmo que veio do zoroastrismo, né? Então, são parecidos, mas com algumas diferenças. No judaísmo, Jesus é uma pessoa, para o cristão ele é outra. Então, no judaísmo cristão, Jesus foi apenas um filho de Deus comum, um profeta, não é considerado filho de Deus como para nós, né? E eles acreditam muito no crescimento evolutivo através da observação da lei. E nós cremos muito na remissão de pecado, no perdão, né? Numa nova vida com Cristo, né? Uma mudança de vida. Eles creem que a observação da lei é o que vai fazer com que eles cresçam. Então, é parecido, mas é diferente. Mas eles aceitam. Né? Há uma aceitação no caso assim, de família. A gente percebia, pelo menos ao pouco que se vinha a público, né, que existia ali uma harmonia entre as situações. Né? E como é que fica? Existem restrições aí, as normas no caso em relação à cremação? Eles não aceitam a cremação. A cremação, no caso, é proibida, né? Pela lei moderna, porque tem alguns aspectos. Eles acreditam que a alma fica do lado do corpo até o corpo se desfazer por alguns dias. 4, 5 dias, uma semana, até que ele se dissolva, a alma fica ali aguardando isso. É um processo. É um processo e é uma crença deles. Mas também tem a ver com o Holocausto, né? Onde os judeus foram queimados, foram torturados, então para não dar lembrança daquele momento do Holocausto, então eles não usam a cremação. Eles acreditam que isso é uma ofensa a Deus, queimar o corpo, que é a imagem de Deus. Então, cremar é proibido pela lei. A gente percebeu aí, né, que o corpo do Silvio foi levado, né, entre aspas, diretamente lá para o cemitério, e que realmente foi uma coisa rápida, que a gente soube do início, e passados aí coisa de 20 minutos no máximo, já chegou ao fim e as pessoas saindo do cemitério. Quer dizer, é uma coisa realmente bem rápida. Porque tudo acontece ao mesmo tempo. Tudo isso que a gente está falando, né, do rabino estar rezando a Torá, a família já se preparando para jogar a pá de terra, né? A lápide que vai ser erguida em homenagem também já está sendo preparada. É tudo feito simultaneamente. Né? Então, o que acontece ali? Enquanto o rabino está fazendo as orações, né, já tem um pessoal aguardando para ter o direito de jogar a primeira, a segunda pá de terra. No cemitério judaico, o caixão vai em contato com a terra, não tem o cimento. Né? Porque do pó volta ao pó, segundo a lei. Né? Então, a pessoa tem o direito, como familiar, de jogar uma pá de terra e não passa para o outro da frente. Ela vai lá e enterra no monte, para que o próximo pegue a pá no monte, para não demonstrar ansiedade em sepultar aquela pessoa, demonstrando um pouco ainda de saudade. Então, tudo tem uma simbologia. Né? E também tem uma cerimônia muito interessante, que eles chamam de queriá, onde eles escolhem 7 pessoas da família que vão rasgar a roupa, né, durante a própria roupa. A própria roupa é rasgada ali, né, e
memória do morto para simbolizar a dor que eles estão sentindo. E também em alguns lugares eles costumam levar um estilete, ao invés de rasgar, eles cortam a roupa com estilete. Então são escolhidas ali 7 pessoas para fazer isso. Então, coisa que a gente poderia ver e não entender. Está filmando, né? Estão rasgando a roupa. O que está acontecendo, né? Então, é uma coisa para que eles não vão entender. Agora, eles têm um compromisso quando saem dali de, pelo menos anualmente, eles irem lá e depositar uma pedrinha sobre o túmulo do morto. A pedra é apenas um motivo para a pessoa ir e ele não cair no esquecimento, para ele estar sempre sendo lembrado, né? Então, a lápide judaica é uma lápide pequena, porque o judeu é enterrado em pé, para dar aquela noção de renascimento. Ele é sepultado em pé, então é colocado uma lápide pequena e é bem curta, né? E ele é colocado na vertical. Isso. Então eles têm uma crença antiga também, que veio, parece que da Croácia, que olhando de longe a lápide parece um leão deitado. Então eles acharam bonito essa figura. Então a lápide parece um leão deitado e eles usam isso na sua cerimônia, né? Então após um ano eles têm um compromisso. No primeiro mês os homens não fazem a barba e não cortam o cabelo em respeito ao morto também, né? Não, é uma curiosidade. Então não fazem a barba, não cortam o cabelo. E chegando em casa do funeral, eles cobrem todos os espelhos da casa para que eles não tenham nenhuma imagem, a não ser a imagem que eles têm na mente da pessoa. Não, porque às vezes você vai olhar no espelho e você vai ver a sua, né? Não é a sua vez agora é de você lembrar e fazer as suas orações por ele. Então é coberto os espelhos para que não quebre essa corrente de oração, né? E muitas coisas que o judaísmo faz, herdamos, né? Como cristão, como católico, né? Por exemplo, figuras de anjos, né? Estátuas de anjos que você vê em cemitério, foram judeus que instituíram, né? Esse negócio de enterrar a 7 palmos, né? Tem uma simbologia que no século XIV, 1340, houve a peste negra, né? A peste bubônica, e tinha que enterrar bem fundo para que os cachorros não revirassem os corpos e fosse contaminado e passasse para outras pessoas. Então esses 7 palmos que a gente costuma ver também vem de uma lei de origem judaica, assim como figuras de anjos, né, com asas abertas sobre túmulo, também vem de tradição judaica. Então eles têm todo esse simbolismo. Mulher grávida não participa. Mulher grávida não participa porque, como ela está vindo trazendo à luz uma vida, ela não pode ser contaminada com a morte. Então, ela grávida não vai. É bem complexo mesmo, né? É bem detalhado, né? Tem tudo uma regra. E talvez por isso aí também essa opção aí do Silvio, né? Como é uma personalidade conhecida, né? Seria de se esperar que ele ficasse ali exposto para que as pessoas pudessem passar para dar o seu último adeus, né? E ali ele não quis esse ritual, né? Seguindo aí a tradição judaica, mas ele, por ser uma personalidade, talvez pudesse ter sido diferente, mas optou-se por fazer dessa forma. Porque ele foi um pedido dele mesmo, segundo a família, para não explorar a imagem dele e não fazer de acordo com não ser feito como a tradição, que ele queria ser enterrado como um judeu de verdade, e não como uma celebridade. Então ele se desfez da fama para ser uma pessoa comum. Até porque na hora que eles fazem aquela preparação do corpo, todos vão iguais, né? Não tem diferença, não tem luxo, né? Então eles voltam ali, não tem rico, não tem pobre. Então eles têm esse costume de enfaixar todo de branco, significando a pureza, né? E todos iguais, não tem diferença. A gente escolhe roupa, coisa, eles não têm. Eles têm esse costume de todo mundo é igual perante Deus, que é a verdade, né? Tá certo. Bom, gente, o Educador Entrevista vai ficando por aqui. Eu te agradeço aí por essas informações, né? Afinal de contas, tudo que é notório, assim, gera uma curiosidade, mas é muito importante que as pessoas saibam os porquês, né? E nada melhor do que uma pessoa que estudou a fundo isso, né? Para poder passar as informações aí para os telespectadores. Muito obrigada, Carlos. Muito obrigado. É sempre bom falar do que a gente sabe e tem conhecimento.